À borda de um ribeiro que corria, por meio de um florido e verde prado, o triste pastor Délio, debruçado sobre um tronco de freixo, assim dizia: Ah, Marília cruel, quem te desvia? Quem fez um coração desenganado amar coisa que tanto aborrecia? Que foi de aquela fé que tu me deste, quando tua afeição noutro puseste? Como te não lembrou que me juraste que não serias nunca senão minha? Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Marcelo Pitinini, nós teremos uma aula de História Geral hoje e o tema da aula é Renascimento Cultural e Reformas Religiosas. Porém, nós temos já um ponto a ser discutido. Por que o termo Renascimento? Termo este que classifica a inspiração na Antiguidade Clássica. Inspiração esta como a que temos no cenário do Coliseu Romano. Esta inspiração na Antiguidade Clássica busca, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, o conceito Renascimento, pelo italiano Giorgio Vasari, em 1550. Porém, nós temos que criar aqui um conceito histórico sobre o Renascimento. O Renascimento cultural foi um movimento cultural ocorrido no período de transição do feudalismo para o capitalismo. Período este que engloba os séculos XV ao XVIII. Este período, com grandes mudanças na sociedade, na política, na economia, como o mercantilismo, como o absolutismo, como as reformas religiosas, tema também desta aula. Bom, o renascimento cultural, ele busca inspiração na Antiguidade Clássica e não o retorno na Antiguidade Clássica. É um movimento cultural que vai valorizar a figura humana. E onde este movimento ocorreu? O movimento ocorreu na região dos estados, ou melhor dizendo, das cidades italianas. Gênova, Veneza, Florença, centros comerciais do final da Idade Média, início da época moderna. Centros comerciais esses que concentravam os principais artistas, escultores, pintores, os cientistas. Esta localidade, a região italiana, ou seja, a Itália propriamente dita, vai ser o foco do início do movimento renascentista. E a partir deste ponto, vá para outros lugares, como por exemplo a Europa Ocidental, Países Baixos, que é Holanda, Luxemburgo, Bélgica, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, até chegar em outras regiões. A influência no Brasil do movimento. Bom, o que nós sabemos é que a Itália foi o berço. Mas e aí? Por que a Itália foi o berço do Renascimento? 4 são os fatores cruciais para o pioneirismo italiano. O primeiro fator é o mecenato, nome de origem da cidade de Mecenas, onde a família mais rica, Lorenzo de Médici, os Médicis, promovia o patrocínio e a proteção aos artistas do Renascimento. Patrocínio e proteção este, que num primeiro momento também era feito pela igreja, muitas obras sacras. O patrocínio e a proteção do mecenato era uma coisa muito interessante para proteger os artistas, escultores, pintores, cientistas, poetas, da perseguição da Santa Inquisição, promovida pela Igreja Católica. Veja bem, a questão principal que nós tomamos conta aqui é o seguinte trecho da música de Renato Russo, Monte Castelo do Legião Urbana. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Renato Russo estava inspirado quando fez essa música, né? Coisa nenhuma. É uma influência renascentista. Esse trecho é de Os Lusíadas, de Luís de Camões. Olha a influência renascentista em Portugal. O segundo fator para que a Itália fosse o berço era o comércio das cidades italianas. Gênova, Veneza.
terceiro fator era o comércio feito com os árabes. Árabes estes que durante a Idade Antiga tinham invadido a Europa e levado muitas das suas artes para o Oriente Próximo. E com o comércio, essa arte voltava e influenciava o Renascimento. O quarto e último fator é quando, em 1453, com a queda de Constantinopla, o Império Bizantino vai junto, ou seja, cai. Dentro dessa lógica, o Império Bizantino caindo, os pensadores, filósofos, poetas, pintores e escultores do Império Bizantino começaram a fugir. Em direção aonde? Grécia e principalmente Roma. Pois bem, os quatro fatores estão aí para a Itália ser o berço. Logo, nós temos uma periodização aí. O Renascimento, ele se divide em três partes. O 300, o 400 e o 500, que equivale aos 3 séculos, 14, 15 e 16. O 300 com a valorização ainda da arte sacra. O 400 com o período de transição entre a arte sacra e a arte profana. Destaca-se as obras de Leonardo da Vinci aí. Pois bem, o 500 e último período já é a grande valorização da arte profana. Ou seja, as obras começam a se desligar da religião. São obras mais laicas ou laicizantes, que não têm a influência da Igreja Católica. Pois bem, visto a periodização, visto por que o termo Renascimento, ou seu conceito histórico, visto por que a Itália foi o berço do Renascimento, a gente parte para as características do Renascimento, que são fáceis, tranquilas. A primeira é o classicismo. O que é o classicismo? Olha o nome, classicismo, clássico, inspiração na antiguidade clássica. Junto vem o criticismo. O que é o criticismo? Crítica à Idade Média, que pelos pensadores do Renascimento era considerado o quê? Era considerado a Idade das Trevas. Ou seja, naquela visão dos pensadores do Renascimento, nada existiu. Escultura, pintura, sabemos, é óbvio, que veio a existir. Porém, para os pensadores do Renascimento, isso não existiu. Era a Idade das Trevas. Bom, então o criticismo é crítica à Idade Média. Crítica por parte de quem? Por parte dos pensadores do Renascimento. Outra característica muito importante é o antropocentrismo. Antropo, homem. Centro e ismo, regime centro, sistema onde o homem é o centro das atenções. Antropocentrismo, que vai discutir com o teocentrismo, que na Idade Média era Deus no centro das atenções. Depois de antropocentrismo, você tem o racionalismo. O nome já diz tudo, gente. Preste atenção. Racionalismo vem de racional. Logo, é o desenvolvimento da razão, o pensamento acima de tudo. Já dizia René Descartes, penso, logo existo. Ou seja, se você pensa, você existe. Se você não pensa, deixo para vocês pensarem. Bom, o penso, logo existo de Descartes caracteriza o racionalismo. Depois do racionalismo, nós temos o individualismo. O que é o individualismo? O ser individualista. Volta um pouquinho na Idade Média. Como é que eram as obras na Idade Média? As obras, elas eram coletivas. Era o coletivismo. Ninguém assinava as obras, ou poucas pessoas. Por que ninguém assinava? O medo. Medo da Inquisição, medo da tortura, promovida em grande parte pela Igreja. Bom, o individualismo aparece como característica do Renascimento no que diz respeito à assinatura de obras. Eu agora assumo. Fui eu que fiz. Antes eu tinha medo, agora eu começo a assumir a minha obra. Depois de individualismo, nós temos o naturalismo. Naturalismo vem de quê?
natural. Natureza. Então, qual é a explicação de naturalismo? Naturalismo é a explicação dos fenômenos da natureza a partir da ciência. Como é que era antes, então? Antes era engraçado. Imagine um terremoto. O terremoto, quando era promovido, era um castigo divino. Este castigo divino, Deus está enfesado com a população. Logo, ele promove um terremoto como castigo. E a ciência busca fazer o quê? A ciência busca explicar este fenômeno. O que é o terremoto? Duas placas tectônicas sob o magma instável estão promovendo o atrito. E esse atrito é o terremoto. A ciência versus a fé. A religião versus a ciência. A razão versus a fé. O homem versus Deus. Renascimento, ou o termo renascimento, o pensamento renascentista busca a valorização do homem, em detrimento à figura de Deus. Adão e Eva ou a teoria de Darwin? Quem está correto? Lembra da frase de Descartes? Penso, logo existo? Então deixo mais esta para vocês pensarem. Penso, logo existo. Vocês existem, né? Então, vocês pensam. Pensem. Outra característica do Renascimento que nós podemos aqui fundamentar é o hedoísmo, também podendo ser chamado de hedonismo. O que é isso? Valorização dos prazeres humanos. A valorização dos prazeres humanos simplesmente está associado, por exemplo, aos 5 sentidos. Olfato, tato, paladar, audição, visão. Você vai olhar uma obra de arte, né? Vem comigo. Essa obra de arte aqui, por exemplo. Essa obra de arte, eu estou usando a visão. Esta visão aqui, né? Posso também promover o tato. Posso promover o paladar, se eu quiser. Será? Você já imaginou vendo um paladar num quadro? Bom, o tato, a audição, a visão, o paladar, o olfato. Os 5 sentidos. Hedoísmo. Valorização dos prazeres humanos. A característica que também está aí junto com o hedoísmo é o humanismo. Preste atenção no humanismo. O humanismo é a característica principal do Renascimento. Tanto é que você tem o termo geralmente associado ao conceito humanismo e renascimento. O humanismo é a valorização da figura humana. Já dizia Shakespeare em Hamlet, que obra de arte é o homem. Hamlet, Shakespeare,